O meu pai mandou-me pagar renda e comida, enquanto eu passava fome. Eu, que mal conseguia engolir o pão seco que mendigava nas ruas de Alfama, tive de raspar as últimas moedas do bolso para lhe agradar, como se fosse um estranho em vez de sangue do seu sangue. E naquele instante, com o estômago a roer-se como um cão raivoso, jurei pela Virgem de Fátima que um dia ele imploraria por misericórdia aos meus pés, e eu negaria com o mesmo sorriso frio que ele me oferecia agora. A cozinha da nossa casa em Lisboa cheirava a azedume de vinho barato e a gordura velha das frituras que a minha mãe, Deus a tenha, costumava preparar antes de o cão para levar. Era uma casa apertada no bairro alto, com paredes descascadas onde os azulejos rachados contavam histórias de glória passada, mas agora só de miséria. O meu pai, o António, um homem de 50 anos com mãos calejadas de anos a descarregar caixas no cais do Tejo, sentava-se à mesa como um rei destronado, a garrafa de tinta ao lado, os olhos enchetados de ódio acumulado. Tu és homem agora, filho, disse ele, a voz rouca como o guincho de um tranvia antigo. Homens pagam o que comem. Não és mais um miúdo para mamar à teta do Estado. Eu tremia, não de frio, o sol de verão infiltrava-se pelas janelas entreabertas, tingindo o ar de um dourado falso, mas de uma fúria que subia pela garganta como baile. Aos 18 anos, acabara de terminar o secundário num colégio público onde os professores me olhavam com pena, sabendo que eu estudava à luz de uma vela para poupar a eletricidade. Sonhara com a universidade, com um futuro além das docas, mas o meu pai via-me como um fardo, um erro da juventude impulsiva com a minha mãe. Paga ou sai, repetiu ele, batendo com o copo na mesa, o vinho salpicando o tampo lascado como sangue fresco. Saí naquela noite, as ruas de Lisboa a pulsar com o fado distante de guitarras que pareciam chorar pela minha alma partida. Caminhei pelo Chiado, onde os turistas riam sob as luzes dos candeeiros, ignorantes da podridão que se escondia nos becos. Dormi num banco do Rocio, o corpo encolhido contra o granito frio, sonhando com o dia em que o faria pagar. Não compunhos, isso seria fácil demais para um homem como ele, endurecido pela vida. Não, a minha vingança seria lenta, como o vinho que ele bebia, infiltrando-se nas veias até corrompê-lo por dentro. Os dias seguintes foram um inferno de humilhação. Arranjei um emprego como lavador de pratos num restaurante em Belém, perto dos mosteiros onde os monges outrora rezavam por pecadores como o meu pai. Ganhei o suficiente para sobreviver, mas não para sonhar. Mandava-lhe o dinheiro por multibanco, anónimo, como se fosse um estranho a pagar uma dívida. Ele não perguntou de onde vinha, só o aceitava, resmungando que era o mínimo. Mas eu via nos seus olhos, quando nos cruzávamos na rua, ele com a garrafa escondida no casaco, eu com as mãos enrugadas de água quente, um brilho de culpa que ele afogava em aguardente. Aos 20 anos, a semente da vingança brotara em raízes profundas. Encontrei um emprego melhor numa agência de contabilidade no centro da cidade, perto da Baixa reconstruída após o terremoto de 1755, ironia, pensei, pois o meu mundo também tremia, prestes a ruir. Aprendi os números, os segredos dos livros falsos, as maneiras de manipular o que ninguém via. O meu pai, nesse tempo, perdera o emprego no Porto, a crise económica de 2008 ainda ecoava, e os estivadores mais velhos como ele eram os primeiros a ser deitados ao mar. Voltou para casa bêbado, batendo nas portas dos vizinhos, gritando que o mundo lhe devia. Eu ouvia tudo da minha janela, no quarto que alugara a um primo em moraria, o coração batendo em ritmo de tambor de guerra. Uma noite, ele apareceu à minha porta, o rosto inchado de lágrimas e álcool. Filho, preciso de ajuda. Os credores. Eles vêm buscar tudo. Riu-se, um riso oco como o eco numa capela vazia. Eu abri a porta devagar, o cheiro de vinho invadindo o espaço apertado. Ajuda. Como eu te ajudei no meu aniversário. As palavras saíram frias, calculadas. Ele piscou, confuso, como se o passado fosse um sonho ruim. Tu és o meu sangue. Ajuda-me. Mas eu fechei a porta, o clique da fechadura soando como o ferrolho de uma prisão. Naquela noite, comecei a planear. Não o mataria, isso seria misericórdia. Faria com que perdesse tudo, devagar, até implorar pela morte. A vingança começou com pequenas mentiras, fios tecidos numa teia invisível. Na agência, tornei-me o braço direito do chefe, um homem astuto chamado Sr. Mendes, que admirava a minha precisão com números. Tu tens o instinto de um tubarão, rapaz, disse ele uma vez, durante um almoço de bacalhau à brás no cais do Sodré. Usei isso.
Descobri que o meu pai recebera um subsídio de desemprego que não declarara, e anonimamente, enviei uma denúncia às finanças. Nada de grande, só o suficiente para o obrigarem a devolver o dinheiro, mais multas que o deixaram sem fôlego. Ele veio ter comigo de novo, desta vez furioso. Foste tu? Só tu sabias. Gritou no meio da rua, perto do arco da Rua Augusta, onde os transeuntes paravam para ver o espetáculo gratuito. Eu neguei, os olhos baixos, fingindo dor. Pai, porque eu? Tu me expulsaste. As palavras cortaram-no mais fundo que uma navalha. Viu a verdade nos meus olhos, não a confissão, mas a frieza de quem já não amava. Partiu, cambaleando, e eu senti o primeiro gosto doce da vitória, amargo como o café forte que bebia nas esplanadas de Lisboa. Mas a teia apertava. Aos 22, casei-me com a Inês, uma rapariga de Setúbal com olhos verdes como o Tejo ao amanhecer e um riso que curava feridas. Ela sabia da minha história, e no nosso apartamento modesto em Alcântara, sussurrava-me ao ouvido: deixa-o ir, amor. O ódio consome. Mas eu não podia. O ódio era o meu combustível, o que me tirara da fome para esta vida de aparências. Tínhamos um filho a caminho, e eu jurava que ele nunca saberia a dor de um pai ausente. O próximo golpe foi no coração do orgulho dele, a casa. O meu pai herdara a propriedade da avó, uma casinha em Sintra com vista para o Palácio da Pena, mas hipotecada até aos ossos para pagar dívidas de jogo. Eu, com os meus contactos na agência, falsifiquei documentos, nada ilegal o suficiente para me apanhar, mas o bastante para transferir a hipoteca para um banco amigo, que acelerou o processo de execução. Quando os homens da lei bateram à porta dele em pleno Natal, com as luzes de 10ª a piscar nas ruas nevadas de Sintra, ele perdeu tudo. Ligou-me, a voz quebrada: eles levaram a casa da tua avó. Onde é que eu vou? Para a rua, pai. Como eu fui. Desliguei, o telefone quente na mão, o coração a martelar como o sino da sé de Lisboa. Inês olhou-me, preocupada, mas eu abracei-a, sussurrando que era o fim. Não era. Era só o começo do abismo. Os meses seguintes foram um vórtice de silêncio ensurdecedor. O meu pai desapareceu nas ruas de Lisboa, um fantasma entre os sem-abrigo que se aglomeravam sob as pontes do Tejo, aquecendo as mãos em barris de fogo improvisados. Eu via-o de longe, nas minhas caminhadas matinais pelo terreiro do Paço, o casaco roto a bater ao vento salgado do rio. Não me aproximava, o ódio, agora, misturava-se com uma pena traiçoeira, como o mel no absinto que ele bebia. Mas a pena era fraca, o desejo de ver o sofrimento completo era mais forte, uma fome que o meu aniversário me ensinara a saciar. O nosso filho nasceu numa clínica em Benfica, um rapazinho com os olhos da mãe e o queixo teimoso do avô, ironia cruel do destino. Batizámo-o João, como o santo que protege os órfãos, e na igreja de São Sebastião, sob os afrescos dourados, jurei perante Deus que ele nunca conheceria a frieza de um pai. Inês recuperava devagar, o corpo exausto do parto, e nas noites em que o bebê chorava, eu andava de um lado para o outro no apartamento, o chão de azulejos frios e quando os meus passos como acusações. Ele sofre, Miguel, disse ela uma vez, os olhos vermelhos de insônias. E tu? O que sobra de ti depois disto? Respondi com um beijo, mas a dúvida plantou-se. Comecei a sonhar com ele, o meu pai, não como um monstro que era, mas como o homem que outrora me carregara aos ombros nas festas de São João, fogos de artifício iluminando o céu de Lisboa como promessas quebradas. Acordava suado, o peito apertado, questionando se a vingança era justiça ou só mais uma prisão que eu construía para mim mesmo. Para afastar os demónios, mergulhei no trabalho. A agência crescia, e eu ascendia, gerindo contas de famílias ricas de Cascais que passavam verões em iates no Atlântico. Aprendi os segredos da elite portuguesa, como esconder fortunas em offshores nas ilhas dos Açores, como manipular heranças para excluir os indesejados. Era como se o destino me treinasse para o golpe final. Um dia, o Sr. Mendes chamou-me ao escritório, uma sala com vista para o castelo de São Jorge. Tens talento para isto, Miguel. Mas cuidado, o poder corrompe como o sal no mar. Naquele verão, o meu pai reapareceu. Um vizinho de Alcântara ligou-me: o teu pai está aqui fora, a dormir no teu antigo banco. Parece um mendigo. Fui, o coração na boca, o sol poente tingindo o Tejo de sangue. Encontrei-o encolhido, a barba grisalha como musgo nas pedras do calçamento, os olhos fundos como poços secos.
Filho, murmurou ao ver-me, a voz um sussurro rouco. Perdoa-me. Eu errei. As palavras saíram como veneno doce, e por um instante, quis abraçá-lo, dissolver o ódio no abraço de um homem quebrado. Mas a memória do aniversário voltou, afiada como uma lâmina de navalha. Perdão? Para quê? Para me teres atirado à rua com fome. Ele baixou a cabeça, lágrimas traçando sulcos na sujidade do rosto. Eu tinha medo. Medo de falhar como pai, como o meu próprio me falhou. Contou-me então a história que nunca soubera. O pai dele, um pescador de Ericeira, afogado num temporal, deixando-o com dívidas e uma mãe louca de dor. Eu bebi para esquecer, e bebi até te magoar. Era o momento para misericórdia, para redenção num café de esquina com pastéis de nata quentes. Em vez disso, dei-lhe 50 euros, friamente. Vai-te embora. Não és bem-vindo. Ele pegou no dinheiro, os dedos trêmulos, e partiu, a silhueta encolhendo na luz crepuscular. Voltei para casa, onde Inês me esperava com o João ao colo, e vomitei no banheiro, o estômago revirando-se não de fome, mas de nojo de mim mesmo. A vingança prosseguia, mas agora carregava o peso de uma corrente que me arrastava para o fundo. O plano final formou-se numa noite de outono, com a chuva a bater nas vidraças como lágrimas não choradas. Descobri que o meu pai recebera uma pequena herança da tia-avó, uma casa em Óbidos, vila medieval com muralhas que pareciam prisões eternas. Era o último reduto dele, alugado a turistas para sobreviver. Usei os meus contactos, um inspetor das finanças endividado, que falsificaria relatórios de evasão fiscal. O golpe seria perfeito, ele perderia a casa, a renda, tudo, acusado de crimes que não cometera, mas que o sistema devoraria como um tubarão faminto. Implementei devagar. Primeiro, depósitos falsos na conta dele, rastreados para parecerem subornos. Depois, uma denúncia anónima, selada com o meu selo invisível. Semanas depois, a polícia bateu à porta da casa em Óbidos, arrastando-o em algemas sob os olhares curiosos dos visitantes que fotografavam as muralhas. Vi as notícias no jornal público, a foto granulosa dele, o rosto magro como um crânio, e senti. Nada. O vazio era o preço da vingança, um buraco negro onde o amor devia estar. Inês descobriu tudo numa discussão, os papéis espalhados na mesa da cozinha como confetes de um funeral. Tu o destruíste. Porquê? Ele já estava morto por dentro. Gritou, o João a chorar no berço ao lado. As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer acusação. Porque ele me matou primeiro, respondi, mas a voz falhou, traída pela dúvida. Ela partiu naquela noite, para a casa da mãe em Setúbal, deixando-me sozinho com o silêncio e o bebê, cujos olhos me acusavam como os do avô. O inverno de 2012 caiu sobre Lisboa como um manto de chumbo, o Tejo inchado de chuvas que pareciam lavar os pecados da cidade, mas não os meus. Eu criava o João sozinho, as noites uma sucessão de biberões mornos e canções de embalar sussurradas em fado baixo, as letras de Amália Rodrigues ecoando na minha mente como lamentos não ditos. Meu amor, porque me deixaste. Mas era eu quem deixara tudo, a mulher, a sanidade, o homem que outrora sonhara com livros e não com vingança. O meu pai foi julgado num tribunal em Leiria, perto de Óbidos, um edifício cinzento onde os advogados em fatos baratos negociavam destinos como se fossem peixes no mercado da Ribeira. Eu não fui, em vez disso, contratei um advogado de ofício para ele, um homem preguiçoso que aceitou o suborno implícito de ignorar as inconsistências. A sentença veio rápida, 2 anos de prisão suspensa, multas que o deixariam endividado para sempre, e a casa confiscada para leilão. Li o verdito no e-mail do meu contacto, o cursor pescando como um olho acusador, e fechei o portátil, o quarto escuro salvo pela luz azulada do ecrã. Mas o vazio crescia. No trabalho, o Sr. Mendes notou a minha distração. Estás com a cabeça no outro lado, Miguel. A família? Perguntou durante uma pausa para café no elevador, o aroma de pastelaria subindo das ruas. Menti, dizendo que era o divórcio iminente, Inês enviara os papéis, as palavras, irrevogável, cortando como navalha. Ele assentiu, batendo-me no ombro. A família é o que nos quebra ou nos faz. Escolhe bem. As palavras assombraram-me, e naquela tarde, dirigi-me a uma esplanada em Chiado, pedindo um galão forte, o leite espumoso contrastando com a amargura na boca. Foi lá que o vi, o meu pai, livre mas acorrentado pela vergonha,
sentado numa mesa ao canto, a pedir esmola com um cartaz improvisado, antigo trabalhador do Porto. Ajuda para comer. O sol filtrava-se pelas folhas das árvores, iluminando o seu rosto envelhecido 10 anos em 2, as rugas como mapas de uma vida perdida. O meu coração parou, queria correr, gritar, ou simplesmente desaparecer. Em vez disso, aproximei-me, o copo na mão como uma arma inútil. Pai. A palavra saiu rouca, como se a garganta a rejeitasse. Ele ergueu os olhos, confusão dando lugar ao reconhecimento, depois ao terror. Miguel. Filho. Tentou levantar-se, mas as pernas fraquejaram, e caiu de volta na cadeira de ferro forjado. Os turistas ao redor fingiam não ver, mas eu sentia os olhares como agulhas. O que queres? Mais dor. Sussurrou ele, a voz quebrada como vidro pisado. Sento-me. Puxei a cadeira oposta, o metal rangendo como ossos velhos. Pedimos 2 cafés, o dele pago por mim, um gesto de falsa generosidade. Ele bebeu devagar, as mãos trêmulas, contando fragmentos da prisão, as noites em celas úmidas, os companheiros de crime que o viam como presa fácil, o padre que ouvia confissões mas não absolvia. Eu merecia, admitiu, os olhos fixos na chávena. Pela fome que te dei. Mas tu foste o diabo disfarçado de filho. As palavras atingiram como um murro no estômago. Tu me atiraste fora como lixo. A voz subiu, atraindo olhares. Baixei-a, o coração galopando. Tu me fizeste isto. O ódio que me plantaste cresceu. Ele riu, um riso seco como folhas de outono. Ódio. Isso é amor torcido, rapaz. O meu pai odiava-me assim, e eu torci para ti. Agora, o ciclo acaba contigo e o teu miúdo. Mencionar o João foi o gatilho. Levantei-me, derrubando a chávena, o café quente salpicando a mesa como lágrimas de raiva. Não te aproximes dele. Nunca. Parti, deixando-o ali, o sol poente alongando a sua sombra como uma sentença de morte. Mas as palavras dele ecoavam, ciclo. Era isso. A minha vingança não quebrara a corrente, só a passara para o meu filho, que crescia sem avô, sem história, só com um pai assombrado. Inês voltou numa manhã de primavera, os cabelos soltos ao vento do Tejo, o João nos braços rindo para as gaivotas. Eu perdoo-te, mas não esqueço, disse ela na porta do apartamento, o cheiro de jasmins do jardim invadindo o ar. Abracei-as, o corpo dela frágil mas forte, e chorei pela primeira vez desde o aniversário, lágrimas quentes, não de ódio, mas de alívio frágil. Prometi mudar, mas o demónio sussurrava, o ciclo não acaba sem o fim. Decidi confrontar o passado de vez. Visitei a prisão onde ele cumprira parte da pena suspensa, uma formalidade, mas o suficiente para o marcar. Não era visita oficial, subornei um guarda com uma garrafa de Porto, e encontrei no pátio, fumando um cigarro contrabandeado, o fumo subindo como orações não atendidas. Quero acabar isto, disse eu, sentando-me no banco de cimento rachado. Conta-me tudo. Sem mentiras. Ele contou, a morte da mãe no parto, o pai alcoólico que o batia com cintos de couro salgado do mar, a juventude roubada em empregos precários, o casamento com a minha mãe como âncora que afundou. Eu via-te como o meu fracasso, Miguel. Em vez de te erguer, pisei-te para me sentir alto. As confissões fluíram como o Douro em cheia, e pela primeira vez, vi-o não como monstro, mas como homem, fraco, quebrado, humano. Mas o perdão não veio. Eu destruí-te porque tu me destruíste, repeti, a voz ecoando no pátio vazio. Ele assentiu, extinguindo o cigarro no chão. Então acaba-o, mata-me, se quiseres. Mas salva o teu filho. Parti dali com o peso aliviado, mas não leve. A vingança estava completa, mas o preço era a alma partida em pedaços. O verão trouxe um calor sufocante a Lisboa, o asfalto do Rocio a derreter como cera sob os pés dos transeuntes, e comigo veio uma calmaria falsa, como o olho de um furacão que devasta a costa alentejana. Inês e eu reconstruíamos, devagar, jantares à luz de velas no nosso apartamento, o João a gatinhar pelos tapetes persas que herdáramos dela, risos que preenchiam os silêncios outrora cheios de fantasmas. Mas à noite, quando o Tejo murmurava segredos ao luar, o sono fugia, e eu revivia o aniversário, o estômago vazio, o pai rindo com a garrafa na mão.
O trabalho tornara-se uma distração bem paga. Promovido a sócio na agência, gerenciava agora fortunas de políticos corruptos e empresários de vinho do Douro, homens que sorriam em jantares de gala no Hotel Ritz mas assinavam cheques para paraísos fiscais. Tu és como eu, Miguel, disse o Sr. Mendes numa noite de gala, o smoking apertado no peito largo, uma taça de espumante na mão. Vês as fraquezas e exploras. Ri-me, mas o elogio era veneno, via-me neles, um predador em pele de cordeiro, e o nojo crescia. Foi então que o passado bateu à porta, literalmente. Uma carta registada, celo do Tribunal de Leiria, anunciando o leilão da casa em Óbidos. O meu pai apelara, alegando fraude, e o juiz ordenara a investigação. O meu nome surgira nos documentos falsos, um erro do inspetor ganancioso, que fugira para a Espanha com o suborno. O pânico subiu como uma maré alta no porto de Belém. Se me apanhassem, perderia tudo, a família, o emprego, a liberdade. Passei noites em claro, o portátil aberto na mesa da cozinha, apagando rastros digitais como um assassino limpando sangue. Inês notou, os olhos preocupados sobre o café da manhã. O que é, amor? Parece que viste um fantasma. Hesitei, mas contei, não tudo, só o suficiente. O passado do meu pai está a voltar, e pode nos arrastar. Ela apertou a minha mão, os dedos frios como o mármore de uma estátua em Mafra. Então enfrenta-o. Antes que nos destrua. Enfrentei-o num café em Óbidos, a vila medieval com as suas muralhas de pedra viva, onde o ar cheirava a livros velhos da feira de Frankfurt e a sardinha assada. Ele esperava-me à sombra de uma torre, mais magro que nunca, o casaco remendado como as velas de um barco afundado. Sabia que ias vir, disse, acendendo um cigarro, o fumo dançando no ar quente. A justiça é cega, mas não surda. Sentei-me, o banco de madeira rangendo sob o meu peso. Foi um erro. Mas tu mereceste. As palavras saíram defensivas, fracas. Ele riu, tossindo fumo. Mereci. Todos merecemos o inferno, filho. Mas tu construíste o teu próprio. Contou-me que sobrevivera na rua mendigando, dormindo em abrigos da Santa Casa da Misericórdia, onde freiras com rosários murmuravam orações por almas perdidas. Vi o teu rosto em todos os espelhos partidos. Tu és eu, Miguel, o ódio gerou ódio. A confissão abalou-me. Paguei um advogado decente para ele, anonimamente, e retirei os documentos falsos, subornando quem restava. O caso caiu, a casa devolvida, mas o dano estava feito. O meu pai recusou a ajuda, não quero a tua piedade. Quero que sofras como eu. Partiu para o Alentejo, para uma quinta de um primo, deixando-me com o eco das suas palavras. O stress acumulou-se. No outono, o João adoeceu, uma febre alta, tosses que rasgavam a noite como uivos de lobo. Levámo-lo ao hospital de Santa Maria, os corredores brancos e quando os meus medos. Inês chorava ao lado da cama, o filho pequeno ligado a máquinas que bipavam como bombas relógio. É castigo, sussurrei para mim mesmo, ajoelhado na capela do hospital, o cheiro de incenso misturado com desinfetante. Rezei pela primeira vez desde criança, barganhando com Deus, leva-me, não ele. O João recuperou, mas eu não. A febre transferiu-se para mim, delírios onde o pai me perseguia pelas ruas de Lisboa, o aniversário repetindo-se em loop eterno. Inês sugeriu terapia, um psicólogo em Campo de Ourique com divã de couro e diplomas na parede. Fala, Miguel. O silêncio mata. Na primeira sessão, as palavras saíram em torrente, a fome, a raiva, a teia de mentiras. O terapeuta, um homem calmo chamado Dr. Vasco, assentiu. A vingança é um espelho. Vês o outro, mas cortas-te a ti mesmo. As sessões tornaram-se rotina, caminhadas pelo Jardim da Estrela onde folhas douradas caíam como confetes de perdão negado. Comecei a ver o ciclo, o avô do meu pai, o pai, eu, gerações de dor tecidas em fio de ódio. Mas quebrá-lo exigia coragem maior que a vingança. Escrevi uma carta ao meu pai, selada com cera vermelha como vinho do Porto, enviada para o Alentejo, perdoa-me. Eu perdoo-te. Vamos acabar isto juntos. Ele respondeu semanas depois, uma postal de Évora com vinhas ao fundo, perdão aceito. Mas o tempo cura, não apaga. Era um começo, frágil como um ovo de pintainho. O ano novo trouxe um vento de mudança, o ar de janeiro cortante como navalha no rosto,
mas carregado de promessas sussurradas pelo Tejo gelado. Inês e eu renovamos votos num cartório discreto em Alfama, as ruas estreitas testemunhando com o cheiro de jasmim e o canto distante de um fado. O João, agora com 3 anos, corria entre as nossas pernas, rindo com a inocência que me doía como sal na ferida aberta. Papá, conta a história, pedia, e eu inventava contos de heróis que perdoavam dragões, não de vilões que os matavam. O trabalho estabilizou, o Sr. Mendes reformou-se, passando-me o leme da agência, mas avisei-o, vou limpar as teias sujas. Comecei a recusar clientes duvidosos, focando em contas transparentes de famílias honestas, vignerons do Dão, artistas de Coimbra. O dinheiro fluía menos, mas o sono vinha mais fácil, sem pesadelos de algemas e fome. O reencontro com o pai aconteceu na primavera, numa quinta alentejana perto de Reguengos de Monsaraz, onde o horizonte se estendia infinito como o céu de um perdão possível. Ele envelhecera graciosamente, o cabelo grisalho curto, as mãos ainda calejadas mas agora a colher uvas em vez de descarregar caixas. O primo, um homem robusto chamado Zé, recebeu-nos com abraços e um almoço de açorda quente, o pão embebido em azeite como bálsamo para almas secas. Sentámo-nos no pátio, sob uma pérgola de videiras, o sol filtrando-se em manchas douradas. O João brincava com pedras, alheio ao peso do momento. Chegaste, disse o meu pai, a voz firme mas os olhos úmidos. Pensei que não. Abracei-o, o corpo dele magro mas quente, cheirando a terra e vinho fermentado. Eu tinha de vir. Para o ciclo acabar. Falámos horas, o vinho tinto fluindo como confissões. Ele contou histórias da infância que eu nunca ouvira, piqueniques no Monsanto com a mãe, canções de serenata no bairro alto antes do alcoolismo o roubar. Eu revelei a dor, o aniversário, a teia, o vazio após a vitória. Pensava que te destruir me curaria, admiti, a voz embargada. Mas só me cortou mais fundo. Ele assentiu, lágrimas traçando caminhos na poeira do rosto. Eu sei. O ódio é um vinho azedo, embriaga, mas deixa ressaca eterna. Inês observava, o João no colo, e quando o sol se pôs, tingindo o Alentejo de púrpura, ela falou, perdão não é esquecer. É escolher não ferir mais. O meu pai pegou no neto, os braços trêmulos, e o João riu, tocando a barba grisalha. Naquele instante, vi o futuro, não de vingança, mas de herança, histórias contadas à lareira, não cicatrizes escondidas. Mas o passado não solta fácil. De volta a Lisboa, um telefonema do Dr. Vasco, um cliente teu antigo, o inspetor, confessou. Nomes ceiem. O pânico voltou, frio como o nevoeiro da Serra da Arrábida. O inspetor, apanhado em Espanha, delatara tudo para reduzir pena, as falsificações, os subornos, o meu papel. A polícia marcou interrogatório no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em Benfica. Fui, o coração na garganta, Inês beijando-me na porta, diz a verdade. É o único caminho. No quarto cinzento, com o gravador ligado e o inspetor de olhos frios como o aço, confessei. Foi vingança contra o meu pai. Errei. As palavras saíram pesadas, mas libertadoras, como confessar num fado lamacento. O inspetor assentiu, primeiro crime. Pena suspensa, se colaborares. Colaborei, delatando a rede de corrupção na agência, o Sr. Mendes, clientes, todos. A agência caiu, mas eu saí limpo, com multas e serviço comunitário, ajudar sem abrigo na Cáritas, ironia que o destino dissera. O meu pai soube pela TV, ligando-me numa noite chuvosa, orgulho de ti, filho. Acabaste o ciclo. O outono final de 2015 trouxe folhas avermelhadas a cair nos jardins de Belém, como confetes de um casamento com o passado enterrado. O serviço comunitário transformou-me, nas ruas de Lisboa, servindo sopa quente a homens como o meu pai outrora fora, ouvi histórias que espelhavam a minha, pais ausentes, filhos famintos, ódios que envenenavam gerações. Um velho, ex-estivador do Tejo, agarrou-me o braço uma noite, o perdão é como o bacalhau, seco, mas revive na água certa. O meu pai mudou-se para perto, uma casinha alugada em Cascais, onde o Atlântico rugia lições de humildade. Visitava-me fins de semana, o João a construir castelos de areia na Praia da Conceição, o avô contando lendas de navegadores que perdoavam tempestades. Inês floresceu, abrindo uma pequena livraria em Alcântara, cheia de romances portugueses que falavam da redenção, essa de Queiroz, José Saramago, vozes que curavam o que o fado ferira.
Eu arranjei emprego honesto numa consultoria ética, ajudando famílias pobres com finanças, ensinando-os a escapar da dívida como eu escapara do ódio. O aniversário dos 30 aproximava-se, e planeei uma festa simples, piquenique no Parque Eduardo VII, com pastéis de nata e vinho verde gelado. Convidei o pai, e ele veio, de fato limpo, o sorriso tímido como um rapaz. Naquele dia, sob o sol de outubro, sentei-me com ele num banco, o João correndo ao longe. Lembras-te do teu 18º? Perguntei, a voz suave. Ele assentiu, os olhos no horizonte. O pior dia da minha vida. Mas o melhor, porque te trouxe aqui. Abracei-o, e chorámos, lágrimas salgadas como o mar que nos unia. A vingança, percebi, fora ilusão, um espelho quebrado que refletia só dor. O verdadeiro poder era o perdão, lento como o fado, mas profundo como o Tejo. Hoje, aos 40, conto esta história ao João, não como lição de ódio, mas de ciclo quebrado. Lisboa pulsa à nossa volta, eterna e perdoadora, e eu, finalmente saciado, caminho sem fome.